te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia para Valencia. Domingo passado, estuvimos aqui celebrando também o Dia de la Madre, que foi Dia de la Madre aqui em Espanha. Hoje é o Dia de la Madre em vários países da Latinoamérica, no Brasil e outros países também. E domingo passado eu comecei a compartilhar uma mensagem que já estava em meu coração, mas eu enfoquei um pouco mais aquele momento que estávamos celebrando aqui. E hoje vou dar uma continuidade, não, a esse tema, de uma maneira um pouco mais profunda, ampliar e profundizar um pouco esse tema de as oportunidades que definem destinos. Estamos falando que todos temos oportunidades na vida e muitas oportunidades. E vamos estar falando sobre essas oportunidades que vão definindo nossos destinos. Eu quero seguir falando sobre o tema e profundizar um pouco. Vamos ler um versículo que está em Gálatas 6:9, que nos diz: não nos cansemos, pois, de fazer bem, porque a seu tempo cegaremos, se não desmaiamos, ou seja, se não desistimos. Assim que, según tengamos oportunidade, hagamos bem a todos, e maiormente a los de la família de la fé. Então, aqui Pablo nos está chamando a atenção sobre aproveitar as oportunidades para ser bem. E todos os dias, falei domingo um pouco sobre isso também, todos os dias temos oportunidades diversas em nossas vidas. E empieza quando abrimos nossos olhos e vemos que estamos vivos. Quantos abriram os olhos essa manhã e viram que estavam vivos? Não? Estou vivo. Ou seja, aí empieza já uma oportunidade de viver um dia mais. De viver novas experiências, de viver novas oportunidades. E todas as vezes que despertamos por la manhã e já detectamos que estamos vivos, aunque tenhamos 24 horas para viver, mas estamos vivos. Há uma oportunidade aí para viver um dia mais.
primeira oportunidade. Pero a cada dia isso se repite. E a Bíblia diz em Efésios 2:10 que todos os dias já há propósitos preparados por Deus para que vivamos aquele dia. Capítulo 2:10 diz que somos hechura suya para viver e realizar as boas obras que de antemano Deus já preparou para que pudéssemos realizá-las mientras vivamos. A cada dia já há projetos, propósitos, algo que Deus escreveu em seu livro para que aquele dia podamos realizar. Assim que todos os dias temos propósitos, temos oportunidades no âmbito espiritual, natural, secular, de trabalho, familiar. Mas eu quero centrar-me um pouco aqui nessas oportunidades que temos todos os dias no âmbito espiritual nosso, de nossa própria vida espiritual. Todos os dias, nós outros temos a oportunidade de alimentar-nos de Deus através da oração, da palavra, de alimentar nosso espírito através do próprio Espírito de Deus. Todos os dias, tu e eu temos essa oportunidade. Podemos aproveitar ou não. A Bíblia diz que aquele que se alimenta das coisas espirituais está alimentando o seu espírito, mas aquele que alimenta as coisas da carne está fortalecendo sua carne, os desejos da carne. E nós outros decidimos que oportunidades vamos escolher, de alimentar-nos das coisas espirituais, de buscar a Deus, de buscar a palavra, de ter momentos aí com o Senhor devocional, ou não. E no final daquele dia, também sabemos o que vai prevalecer às vezes. Foi o que mais alimentamos. Mas todos os dias também nós outros temos a oportunidade de tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Jesus disse: tomar a vossa cruz todos os dias para seguir-me. Todos os dias, tu e eu podemos aproveitar a oportunidade de tomar essa cruz e dizer: Senhor, eu quero que tua vontade seja hecha em mim e não a minha. Todos os dias, tu e eu temos essa oportunidade de tomar minha cruz ou não. E satisfazer o que Cristo tem para mim ou minha própria vontade. Todos os dias, eu tenho a oportunidade de servir as pessoas, de amar as pessoas como Cristo serviu e ama todos os dias. Tu e eu temos essa oportunidade. Estamos rodeados de pessoas que podemos servir-lhes de alguma maneira. Todos os dias há oportunidades para ti e para mim de servir a gente, servir vida, servir a família, amar de uma maneira especial as pessoas. É isso que Gálatas empieza a dizer. E, segundo tengamos oportunidade, hagamos bem a todos, e maiormente a los da família da fé também. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazê-lo bem. Todos os dias tu e eu temos a oportunidade de compartilhar de Cristo. Pablo escreveu a Timoteu: em dias oportunos não hablemos, testemunhemos de Cristo. Todos os dias, tu e eu temos essas oportunidades. Se las aproveitamos ou não, é outra história. Mas temos essas oportunidades a partir do momento que estamos vivos. E na Bíblia, encontramos muitos homens e mulheres que tiveram tremendas oportunidades para realizar o propósito de Deus em suas vidas. Hablamos de Maria semana passada. Ela teve essa oportunidade que quizá nenhuma outra mulher ha tenido, de engendrar o próprio Filho de Deus. Ela teve essa oportunidade. E em meio a tantas dúvidas, a tantos problemas, ela aceitou essa oportunidade sendo uma jovencita. Pero vemos um homem como José de Egito, que teve várias oportunidades e aproveitou essas oportunidades quando seus irmãos lo echou em poço, depois quando estava na cárcel, ele
ele queria incluso abrir portas de oportunidade. Quando ele estava como governador de Egipto, ele aproveitou todas as oportunidades e Deus o usou com um propósito para guardar seu povo depois dentro do próprio Egipto. Um homem que aproveitou suas oportunidades. Davi, um jovencito, um pastor de ovelha, de repente seu padre lhe pede para que levara comida a seus irmãos que estavam na guerra. Ele nunca havia corrido na espada para a guerra, mas foi. E aí se apresenta uma oportunidade e ele abraça essa oportunidade de ele pelear com Goliat, de afrontar Goliat, e aí conhecemos a história. E depois Deus o põe para ser rei sobre Israel. Ele aproveita essa oportunidade para governar. Mas na Bíblia também, e há muitos outros que aproveitaram suas oportunidades e escreveram seus nomes na história. Mulheres, homens. Minha esposa e alguns grupos caseiros estão estudando um livro aí que habla das mulheres da Bíblia. E há alguns, e comparte comigo, e é um livro tremendo, e há algumas histórias de algumas mulheres que quizás não se destacaram tanto aqui na história, mas que coisas tremendas que vamos vendo, como que mulheres, às vezes, sem muito protagonismo, marcaram sua história, sua família, foram usadas por Deus naquele momento. Porque aproveitaram a oportunidade que Deus lhes havia dado. Mas também na Bíblia há algumas pessoas que não souberam aproveitar suas oportunidades. Há, por exemplo, um Sansão que nasceu numa família correta. Deus lhe deu uma força que nenhum outro homem teve. Ele foi posto para ser juiz sobre todo Israel, mas de repente não aproveitou essa oportunidade. E teve um trágico final de vida. Podemos falar de Saul, o primeiro rei de Israel, que Deus escolheu a pedido da gente. Deus estava com ele, era um homem de guerra, um homem que tinha suas condições de governar sobre Israel, mas não aproveitou a oportunidade. E também teve um final triste. Agora, eu quero entrar aqui e falar de um homem que possível foi o que perdeu, possivelmente, pelo que perdeu e desejou, quizás uma das mais grandes oportunidades que uma pessoa pode ter. E é aquele tipo de exemplo que está na Bíblia, que está aí para ensinar-nos a não repetir. Há exemplo na Bíblia que está aí para motivar-nos, para segui-lo, para aprender e repetir esses exemplos. Mas também há alguns exemplos na Bíblia de decisões, de atitudes, de maneira de viver, que estão aí para dizer-nos, não haga o mesmo. São exemplos negativos para que estão aí, para que eu entenda que se eu repito isso, posso também ter o mesmo final que essa pessoa teve. E esse exemplo que vou correr aqui agora, que quizás eu escutei uma mensagem sobre isso e me motivou a preparar dentro desse mensagem de oportunidade um pouco sobre essa pessoa. E não he visto muita gente predicar sobre ele. He visto um pastor recentemente trazendo uma palavra muito interessante. Estou falando de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus. E creio que podemos aprender bastante com o exemplo desse homem para não seguir esse exemplo. Quando estão entendendo, não? Vou apresentar aqui um pouco a história de Judas para que não repitamos
algumas coisas de não aproveitar a oportunidade que Deus estava dando. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que ele não aproveitou, ele não estimou, ele não deu valor à oportunidade de seu chamado. Judas, ele foi chamado não somente para ser um discípulo, Jesus tinha vários discípulos. Ele foi chamado para participar desse grupo mais selecto de Jesus, que Jesus chamou de apóstolos ou enviados, esses 12 homens que estariam mais cerca de Jesus. Ele foi chamado para ser parte desse grupo. Em Lucas 6,12 diz: e naqueles dias, Jesus, foi ao monte orar e orou toda a noite a Deus. E quando era de dia, ele estava rodeado de seus discípulos e escolheu a 12 deles. Havia vários discípulos, dentro desses vários discípulos que seguiam Jesus, ele escolheu a 12 homens. E aí, aos quais também chamou apóstolos, ou seja, enviados. E aí está o nome de Simão, a quem também chamou Pedro, a André, seu irmão, a Jacob e Juan, a Felipe e Bartolomé, a Mateu, a Tomás, Jacob, hijo de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Jacob, e Judas Iscariote, que chegou a ser o traidor. Eu não creio, particularmente não creio, em la visão doutrinária de que Judas pudera haver sido predestinado para ser um traidor. Eu não creio. Eu creio que ele teve a oportunidade, a Bíblia diz que dentro deles seus 12 ia sair um. Eu não creio que Judas foi predestinado para isso. Vamos entender um pouco melhor. Mas aqui estava seu nome. Ele havia sido chamado para participar desse grupo que estaria mais cerca com Jesus. Mas esse homem, vamos ver alguns motivos aqui, não aproveitou essa oportunidade. Esse homem, ele anduvo com o que chamamos na palavra de Deus, a porta, que Jesus é a porta das ovelhas, mas ele nunca entrou por essa porta. Esse homem, ele estuvo com o supremo pastor, com o príncipe de los pastores, diz a Bíblia, mas ele nunca se deixou pastorear. E de verdade é isto. Nenhum pastor consegue pastorear aqueles que não querem ser pastoreados. O hecho está aqui na vida de Judas. O supremo de los pastores, o príncipe de los pastores, Jesus, não pudo pastorear a Judas, porque ele não quis ser pastoreado. Ele estuvo 3 anos e meio com o príncipe de los pastores, mas não se deixou ser pastoreado. Ele estuvo e anduvo com a luz do mundo, mas terminou sua vida em tinieblas. Tremendas tinieblas. Ele estuvo e anduvo com o caminho, no caminho, pero buscou atajos em alguns momentos de sua vida, nesses 3 anos e meio. Ele estuvo com a verdade, pero sua vida sempre foi uma mentira. Ao menos nesses 3 anos e meio, ele nunca foi de verdade, uma vida de verdade. Ele estuvo com o Salvador, anduvo com ele, e não foi salvo. Ele estuvo com a vida, mas terminou provocando sua própria morte, suicidando-se. É forte isso. Estamos falando de um homem que ele estuvo com o dono de todo o ouro e toda a plata, mas depois decidiu vender a Jesus por 30 moedas de plata, peças de plata.
incluso correr alguma coisa aí da bolsa de dinheiro que ele cuidava. Ele estuvo com o Senhor del cielo e da terra, pero tudo indica que terminou no inferno. E isso necessitamos aprender algumas coisas com isso. Que ele estar na igreja não necessariamente nos hace um cristiano. Podemos estar em um hospital e não necessariamente ser um enfermo ou ser um médico. Podemos estar em um banco que está sendo atacado, mas não ser um ladrão. Podemos estar em muitos ambientes e não enquadrar com aquele ambiente. Podemos estar na igreja e nunca permitir que nos vamos tornando-se pequenos cristos. Solo, amado, o chamado não nos garantiza. Se não aproveitamos a oportunidade de estar com Ele, em Ele e viver por Ele. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e alguns são escolhidos. Porque às vezes não aproveitamos aquela oportunidade que Deus nos dá e não estimamos, não damos valor ao chamado de Deus para nossas vidas. E não estou falando aqui de chamado a ser pastor, a isso. Não, estou falando de chamado para estar mais cerca dele. Esse homem foi chamado para estar mais cerca de Jesus, dentro dos demais. Outro ponto aqui que eu vejo é que ele não estimou, não deu valor à oportunidade de estar em sua presença, na presença do Senhor Jesus. Judas, por 3 anos e meio, não foi uma semana, foram 3 anos e meio, ele teve a oportunidade, todos os dias, de estar com Jesus. Todos os dias, ele teve essa oportunidade de mirar em seus olhos. Já pensasse sobre isso? Todos os dias, ele pôde escutá-lo predicar, ensinar. Era o próprio verbo vivo que estava aí falando. Todos os dias, ele escutava aquela voz de Jesus ensinando. Todos os dias, ele podia estar aí recebendo essa palavra. Às vezes, Jesus falava para a multidão, estava Judas aí escutando. Muitas vezes, Jesus ensinava sentado ao redor da mesa, e aí estava Judas. Algumas vezes, possivelmente, em algum discipulado individual, com Judas mesmo. Todos os dias. Ele teve essa oportunidade. Ele teve a oportunidade de ver, na verdade, o amor em prática, o amor em ação. O próprio Jesus, amando Jesus, ele pôde mirar em seus olhos. Ele pôde ver Jesus perdonando pessoas. Ele pôde ver Jesus sanando, liberando, ressuscitando mortos, salvando vidas. Mas sabe o que creio que sucedeu aqui com Judas e pode suceder com nós outros? Quizás com tudo isso sucedendo todos os dias, Judas se foi acostumando com a rotina. Ele foi normalizando o que era sagrado. Ele foi mecanizando, às vezes, o que é espiritual. Ele já podia sair com os demais aí, predicar e expulsar demônios. Ele já sabia fazer isso. Ele aprendeu.
Quizás orar por enfermo e ver enfermos sendo sanados. Ele foi enviado junto com os 70. Ele viu sucedendo coisas. Mas de repente se acostumou ao sagrado, a tudo isso. E foi normalizando as coisas. E, amado, isso pode passar comigo, pode passar com qualquer. Eu já sei predicar, então não hace falta mais, eu preparo mensagem, não hace falta mais orar. Eu já sei conduzir um pequeno grupo, um grupo de hogar, já sei dirigir a alabança. Vamos normalizando as coisas. Vamos normalizando o sagrado. E já não temos mais aquele tempo a solas. Já nos acostumamos às coisas. Bom, eu venho à igreja todos os domingos, e nos vamos acostumando a uma vida de rotina e às vezes religiosa. E tudo isso foi acostumando a Judas. Nada de lo que viu, presenciou naqueles anos, foi sendo capaz de transformar seu caráter, de tratar seu interior, de cambiar sua vida. É triste dizer isso, mas muitas vezes há pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, mas nunca permite que esse Jesus vá transformando sua vida. E se volve todo muito natural, todo muito mecânico. Cantamos mecanicamente, adoramos mecanicamente, por isso que hoje Deus nos proporcionou e nos proporciona muitas vezes aqui, ou nossa casa, momentos diferenciados. E que às vezes, de repente, abrimos os olhos e vemos pessoas sentadas assim. Sem expressão, sem motivação, nada nos motiva mais, às vezes. Pode passar o que passou com Judas. E aí um terceiro ponto aqui, que eu creio que é mais profundo todavia. Ele não valorou, não estimou a oportunidade de conviver, de priorizar a essência de Deus, que estava em Cristo Jesus. Cristo era a essência da criação, a essência do Criador, a essência do amor, a essência da misericórdia, a essência da esperança, a essência estava toda posta em Cristo Jesus. Aí, e Jesus estava com eles. A essência desse amor estava com eles. A essência do poder estava com eles. A essência do Hijo estava com ele. E ele não priorizou essa essência. Judas, nesses anos, ele viu Jesus a ressuscitar a Lázaro. A essência de Deus foi aí, chamou a Lázaro para fora, e Judas viu isso. A essência de Deus em ação. Judas viu aquela hija de Jairo, que estava morta, sair por la porta de sua casa. Judas estava ali, amados. Vendo isso. Ele presenciou a conversão da mulher samaritana. Ele havia ido à cidade junto com os discípulos comprar pão, porque ele que levava a bolsa de dinheiro tinha que estar aí. E quando volveu, ele viu aquela conversão genuína daquela mulher, que Jesus estava dialogando com ela, ao ponto que ela foi em seu povo e trajo a gente para conhecer a Cristo. Ele viu tudo isso. Ele estava ali. Ele viu Jesus perdonando aquela mulher adúltera, dizendo: vete e não peca mais. Alguém te tirou a pedra? Não, eu tampouco hago isso. Ele viu Jesus perdonando aquela mulher adúltera.
Ele viu cojos, paralíticos, andando, saltando, por 3 anos e meio. Às vezes pensam, se eu hubiera visto todo isso também, não sei. Também vemos muitas coisas. Ele viu cegos volvendo a ver, surdos volvendo a ouvir, mortos a ressuscitar. Ele viu a multiplicação de los panes. Ele não estava lendo isso, não, ele estava vendo. Isso não é justificativa para nós outros que só estamos lendo, mas estamos vendo Jesus fazer muitas coisas na vida de muitos hoje em dia, por seu Espírito Santo. Que é o mesmo. Eu estou chamando a atenção aqui, que ele estava já presenciando tudo isso, e nada de tudo isso foi capaz de tocar seu coração. E eu me estou perguntando, por quê? Quizás porque ele deu mais valor à obra de Deus que ele deu pela obra. Porque ele estava aí fazendo a obra de Deus. Ele estava entre o grupo de los apóstolos, que Jesus enviava para allá, Ele estava fazendo a obra de Deus. E muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus. Mas de repente estamos dando mais valor à obra de Deus que o Deus da obra, à obra do Padre que o Padre da obra. Como aquele irmão del hijo pródigo que estava na casa cuidando de todo, cuidando da senda e todo, mas o Padre lo queria na mesa para ter relação com ele. Ele não supo aproveitar essa oportunidade que o Padre tinha. E não entendeu o que o Padre fazia com seu filho mais pequeno que havia aborto. Às vezes somos assim. Damos mais valor no que estamos fazendo e vamos fazendo um montão de coisas, mas sem ter essa oportunidade, ou sem priorizar essa oportunidade de estar com a essência de Deus, de sua palavra, valorizá-la, dar valor à essência do próprio Deus, querendo relacionar-se com nós outros. A essência de Deus estava disponível aí para ele em Cristo Jesus. Ele foi priorizando outras coisas até o ponto de priorizar 30 moedas de prata. Mas eu estive lendo um pouco sobre isso. Ele havia questionado momentos antes. Ele havia questionado a Maria que derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. Ele havia questionado por que não corremos esse perfume que custa 300 denários. 300 denários era o valor de um soldo dentro do ano para um jornaleiro. Ele estava questionando isso porque Judas depois vai falar isso. Ele era um gestor de recursos. Era um homem inteligente. Ele sabia muito bem gestionar os recursos que as mulheres davam de ofrenda para os viagens, para alimentar esse grupo. Judas gestionava tudo isso e ele estava questionando esses 300 denários. E depois ele dá valor cambia tudo isso por 30 moedas de prata, 30 peças de prata, que no Antigo Testamento era o preço que se pagava por um escravo herido. Quando menospreciamos a essência, podemos vendê-la por qualquer preço. Podemos entregar por qualquer coisa. Quando menospreciamos essa essência do amor de Deus, podemos viver na religião. E não há nada mais triste que estamos vivendo com toda essa essência de Cristo e viver na religião. E já quero concluir. Judas, ele traicionou aquele que até o último momento lhe considerava como seu amigo. Sabe qual foram as últimas palavras de Jesus a Judas?
quando ele trajo os soldados para arrestar a Jesus, e foi e deu um beijo, que conhecemos como beijo de la traição. Jesus lo mirou e lo dijo: amigo, haga lo que tienes que hacer. E Jesus não estava dizendo amigo porque quis dizer amigo. Não, é porque para ele, Judas era um amigo. E continuava sendo amigo. A nadie se confia na bolsa de dinheiro se não és um amigo. Aí na Santa Cena, quando Jesus diz que alguém ia traicioná-lo, ele começa a perguntar: sou eu, sou eu, sou eu? O próprio Judas pergunta. E Jesus diz: aquele que mete a mão em meu prato, ou seja, come comigo. Alguém para meter a mão no prato de outro tem que estar ou delante ou ao lado. Assim que nem sempre as pessoas que estão ao lado significa que vão contigo até o fim. Tem uma predicadora aqui. Que guapa. Quantos estão entendendo isso, amado? Ele traicionou aquele que ele comia ao lado dele. Sentava lá, alguém que confiava nele. Ao ponto de confiar o dinheiro do grupo em suas mãos. Alguém que tinha confiança incluso de los demás. Quando Jesus disse que alguém lhe ia traicionar, nadie apontou o dedo para Judas e disse: eres tu? Não. Ele tinha respeito incluso entre os demás. Não era qualquer. Mas ele não valorou isso, ele traicionou essa confiança. Incluso ele traicionou seu próprio nome. Judas, em hebreu, significa alabança. Os padres um dia escorreu esse nome, e os hebreus escorriam o nome apontando um pouco para o destino da pessoa. Ele traicionou todo isso. Sua vida já não alabava mais. E seu nome se volveu um nome manchado, quase que maldito, hediondo. Nadie põe um nome num filho hoje de Judas, normalmente. Verdade, não? Vou pôr Judas. Nada, porque se volveu um nome hediondo, um nome marcado, um nome manchado. Porque ele traicionou sua própria identidade, que quizás seus padres sonharam para ele. Judas, há outro Judas, no próprio grupo de 12 havia outro Judas. Judas vem de origem, da raiz da palavra Judá, a tribo da alabança, do louvor. Leão da tribo de Judá. Não estou falando que ele venia dessa tribo, estou falando que o nome Judas vem da raiz da palavra Judá também. E ele traicionou também seu próprio talento, sua própria intelectualidade. Ele era um homem inteligente, um homem que manejava recursos, como eu disse. Manejava todo esse dinheiro ao ponto que podia alimentar esse grupo e comprar o que eles necessitavam para comer nos viagens, quizás até mesmo ajudar a los necessitados, como ele mesmo supôs quando essa mulher derramou esse nardo puro, esse perfume. Por que não vendemos isso e ajudamos a los pobres? Possivelmente, não estou dizendo, ele gestionava a ponto de poder fazer isto. Incluso de correr alguma coisa para ele também. Era um gestor para o reino de Deus. Era um talento aí que Jesus tinha no grupo, que gestionava recursos. Tinha a confiança de los demás, como he dicho. As pessoas confiavam nele. Mas se volveu um ladrão e um traidor.
Pero agora quero terminar com esse versículo aqui. Mateus 26, 14. Entonces, uno de los 12, que se chamava Judas Iscariote, foi a los principales sacerdotes e lhes dijo: ¿Qué me queréis dar? E eu os lo entregarei. É uma pergunta: ¿Qué me queréis dar? E eu los entregarei. E eles lhe assinaram 30 peças de plata. Verso 16 para mim é muito forte. E desde então buscava Judas uma oportunidade para entregar-lhe. De que estamos falando? De oportunidades. Judas teve tantas oportunidades dadas por Jesus, por Deus, para cumprir seu propósito, pelo qual Deus lhe havia chamado. E se las perdeu todas. E agora ele está buscando uma oportunidade para traicionar aquele que o amou. Para traicionar aquele que o aceitou, lo incluiu, não menospreciou, não rechaçou. Ele está buscando uma oportunidade, em tantas que ha tenido, para traicionar aquele que tentou pastoreá-lo por 3 anos e meio. Amados, na história de Judas, tem que servir-nos como ensinança, que não queremos viver o mesmo. Eu não quero viver o mesmo. Eu não quero perder oportunidades. Eu não quero estar buscando oportunidades para negar a Jesus, traicioná-lo, ou até mesmo as pessoas que Deus põe em meu caminho, que me amam, que me aceitam, que me pastoreiam, que puedo pastorear. Eu não quero. Isso, esse exemplo de Judas aqui me põe, me chama para uma postura de alerta, de posicionar-nos como filhos,